Feche os olhos. Imagine um espartano. Você vê um guerreiro esculpido, com um abdômen de aço, uma capa vermelha esvoaçante, de pé, desafiador, contra uma maré de inimigos. Você ouve um grito de guerra sobre glória e honra. Essa imagem, uma cortesia de Hollywood e da história romantizada, é uma das peças de propaganda de maior sucesso de todos os tempos. Agora, abra os olhos e vamos encarar a realidade. Se você fosse um guerreiro espartano em treinamento, você não seria um herói em formação. Você seria uma vítima de um programa brutal de abuso infantil, patrocinado pelo Estado por toda a vida. Projetado não para criar heróis, mas para forjar engrenagens impensadas e insensíveis para uma implacável máquina de guerra. Bem-vindo ao E Se Você Fosse? O canal que remove o verniz romântico da história para revelar a realidade suja, desconfortável e muitas vezes patética por baixo. Estamos aqui para provar que o seu trabalho das 9 às 5, na verdade é um paraíso. Sua jornada, ou melhor, sua provação, começa no nascimento. Você não é recebido por uma família amorosa. Você é apresentado aos anciãos de sua tribo, a Jerúsia para a Inspacá. Eles examinam você como uma peça de gado, procurando por quaisquer defeitos físicos ou sinais de fraqueza. Se você for considerado inapto, não é enviado para uma instalação de necessidades especiais. Você é levado para um abismo conhecido como Apotetai, perto do Monte Taigeto, e deixado para morrer de frio. Parabéns! Você passou no seu primeiro teste simplesmente por ter nascido saudável. Este é o auge da compaixão espartana. A partir deste momento, você não pertence à sua mãe ou seu pai. Você pertence ao estado de Esparta, e seu único propósito é servir e morrer por ele. Durante os primeiros 7 anos de sua vida, você vive em casa. Mas isso não é uma infância comum. Sua mãe não está lá para mimá-lo. Ela é sua primeira instrutora no modo de vida espartano. Você é ensinado a suportar a dor sem chorar, a não ser seletivo com a comida, a não ter medo do escuro ou da solidão. Você é intencionalmente deixado sozinho, ignorado e endurecido. Não há histórias para dormir, nem abraços reconfortantes após uma queda. Sua criação é um processo calculado de negligência emocional, projetado para fortalecê-lo. Antes que o verdadeiro pesadelo comece, você aprende que o afeto é fraqueza e o conforto é uma armadilha. Estes são os bons velhos tempos, dos quais você vai se lembrar. O que deve dizer tudo o que você precisa saber sobre o que vem a seguir. Aos 7 anos de idade, sua infância termina oficialmente. Você é à força retirado de sua casa e matriculado na Agoge. Isso não é uma escola. É uma máquina para quebrar meninos e reconstruí-los como soldados. Você é admitido em um quartel com outros meninos da sua idade, um rebanho conhecido como a Gelai. Sua cabeça é raspada. Você recebe uma única peça de roupa, um manto áspero chamado Phoenix, para usar durante o ano inteiro, inverno e verão. Você dorme em um chão duro em uma cama que você mesmo faz com juncos, que precisa quebrar com as próprias mãos da margem do rio. Sapatos são um luxo que não é concedido a você. Você está sempre descalço, para endurecer seus pés para marchar sobre qualquer terreno. Sua vida agora é uma existência comunitária de dificuldades implacáveis, inteiramente controlada por meninos mais velhos e instrutores nomeados pelo Estado. O aspecto mais infame da Agoge é a comida, ou melhor, a falta dela. Você é mantido em um estado de fome perpétua e roedora. As rações são intencionalmente insuficientes. O objetivo é torná-lo magro, resistente e, mais importante, incentivá-lo a roubar. Roubar comida não é um crime em Esparta. É uma parte crítica do seu currículo. Ensina furtividade, astúcia e avaliação de risco. No entanto, ser pego roubando é uma ofensa grave. Se você for pego, não é punido pelo roubo em si, mas por sua incompetência em ser descoberto. A punição é um açoitamento severo. Então você aprende a ser um ladrão proficiente, invadindo fazendas, cozinhas e depósitos para sobreviver. Sua moralidade se torna distorcida. A sobrevivência é a única lei, e ser pego é o único pecado. Este sistema não cria homens honrados, mas sobreviventes astutos e impiedosos que não confiam em ninguém. Parte 2: O cadinho da dor e do medo. À medida que você cresce e entra na adolescência, a Agoge só se torna mais brutal. O treinamento físico é implacável. Você corre, você luta, você pratica com dardos e espadas. Lutas entre meninos não são apenas comuns, elas são incentivadas. Os instrutores irão ativamente colocá-lo contra seus amigos, forçando você a lutar para a diversão deles e para estabelecer uma hierarquia brutal. Demonstrar dor é o fracasso final. Você aprende a levar um soco, um chute, um estrangulamento, com uma expressão estoica. A fraqueza é arrancada de você à força, literalmente. Qualquer sinal de covardia ou hesitação
é recebido com correção imediata e violenta. Não apenas dos instrutores, mas dos meninos mais velhos em seu quartel. Os herenes, que têm autoridade absoluta sobre você. Eles são seus sargentos, seus algozes e seus modelos, tudo em um pacote aterrorizante. Um dos pilares de sua educação é o desenvolvimento da fala lacônica. Os espartanos eram famosos por serem homens de poucas, e muitas vezes mordazmente espirituosas, palavras. Isso não era um traço cultural natural. Foi martelado em você. Se você desse uma resposta longa a uma pergunta, era punido. Você aprendeu a ser preciso, a pensar antes de falar e a usar o humor como uma arma. Era outra ferramenta de endurecimento psicológico, forçando você a controlar não apenas seu corpo, mas sua mente e sua língua. O auge dessa cultura de resistência era o festival anual no santuário de Ártemis Ortia. Ali, o queijo era colocado no altar, e os meninos tinham que tentar rubilou enquanto eram açoitados por adultos. Isso não era um açoitamento leve e cerimonial, era uma provação com risco de vida. Meninos eram açoitados, às vezes até a morte, neste ritual público. Tudo enquanto seus pais, incluindo suas mães, ficavam ao lado e os incentivavam, gritando para que resistissem. Era um espetáculo público de abuso infantil, enquadrado como um rito de passagem sagrado. Era o teste final de sua lavagem cerebral, sua capacidade de suportar dor inimaginável em nome da honra espartana. Mas a parte mais sinistra de seu treinamento, o exame final em sua jornada de menino a monstro, era a criptia. Esta era a polícia secreta de Esparta, um grupo seleto dos jovens formando os mais promissores, enviados para o campo com nada além de um punhal. Sua missão? Vai verdadeira aí, sob o manto da escuridão, caçar e assassinar ilotas. Os ilotas eram a classe de escravos de Esparta, uma vasta população de povos conquistados que faziam todo o trabalho agrícola e braçal, e que viviam em um estado de terror constante. A criptia era uma ferramenta de terrorismo de Estado, projetada para manter a população ilota subjugada, matando aleatoriamente os mais fortes e desafiadores entre eles. Esta era a sua cerimônia de formatura. Você aprendia a matar uma pessoa desarmada e desavisada, a sangue frio. Você aprendia a ver uma classe inteira de pessoas não como seres humanos, mas como animais a serem abatidos. Vamos fazer uma pausa nisso. Você é um jovem, talvez com 17 ou 18 anos, você foi brutalizado e passou fome por toda a sua vida. Agora, dão a você uma faca e dizem que para provar seu valor, para se tornar um verdadeiro espartano, você deve perseguir e assassinar um agricultor indefeso que está simplesmente tentando voltar para casa, para sua família. Seus instrutores estão observando. Seu futuro na hierarquia espartana depende disso. O que você faz? Você se torna um assassino para se formar nesta sociedade de matadores, ou se recusa, sabendo que isso o tornará um pária para o resto da vida? Deixe-me saber para onde sua bússola moral apontaria nos comentários abaixo. Parte 3: o componente humano da máquina de guerra. Se você sobreviver a Agoge e a Criptia, finalmente, é um soldado. Mas ainda não é um cidadão pleno. Aos 20 anos de idade, você deve ser eleito para um refeitório militar, um Syssition. Este é um grupo de 15 a 20 homens, com quem você comerá todas as refeições pelo resto da sua vida. Eles são sua nova família. A aceitação não é garantida. Se você for vetado por apenas um membro, é rejeitado. E se for rejeitado, você se torna um pária, um cidadão de segunda classe, despojado de toda a honra. Todos aqueles anos de dor e sofrimento não teriam valido nada. A pressão social é imensa. Todo o seu valor como ser humano é julgado por este pequeno grupo de seus pares. Uma vez aceito, você finalmente se torna um soldado de verdade. Agora você é um hoplita. Você recebe seu equipamento, as ferramentas que nasceu para manejar. Primeiro vem o aspais, o grande escudo côncavo feito de madeira e bronze. É incrivelmente pesado, pesando quase 14 quilos. E é sua peça de equipamento mais importante. Não é apenas para sua proteção. Seu lado esquerdo é projetado para proteger o homem que está à sua direita. Depois vem a lança, o Dori, uma arma de quase 3 metros de comprimento, com uma ponta de ferro e um espigão de bronze na base. Esta é sua arma principal. A espada curta e o chifus é uma arma de último recurso para quando as lanças se quebram. Você usa um capacete de bronze que limita severamente sua audição e visão. Grevas de bronze para proteger suas canelas e uma couraça de bronze para o peito. Ao todo, você está carregando mais de 30 quilos de equipamento. Você é um tanque ambulante. E qual era o propósito de todo esse processo brutal e vitalício? Não era para criar supersoldados individuais como nos filmes. Era para criar o componente perfeito e inquestionável para a falange. A falange era uma formação militar,
uma muralha de escudos sobrepostos e lanças projetadas. Sua força não estava no heroísmo individual, mas na disciplina coletiva. Todo o seu treinamento, todos os espancamentos, a fome, o tormento psicológico, tudo foi projetado para um propósito: garantir que quando você estivesse naquela linha, ombro a ombro com seus irmãos, com milhares de inimigos avançando contra você, você não fraquejaria, você não correria, você manteria a linha. Sua individualidade foi sistematicamente apagada para que você pudesse funcionar como uma parte única e unificada de um moedor de carne humano. Então, e se você fosse um guerreiro espartano em treinamento? Sua vida seria um testemunho da resistência humana, mas não seria sua. Você seria um produto de um sistema cruel e impiedoso que valorizava o Estado acima de tudo. Você seria psicologicamente marcado, emocionalmente atrofiado e doutrinado a ver o mundo como um binário de espartano e não espartano, sendo este último totalmente descartável. A glória de Esparta era uma mentira, construída sobre os corpos quebrados de seus filhos e as costas aterrorizadas de sua classe de escravos. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por um dia difícil, no trabalho ou na escola, apenas, pelo menos sua educação não envolveu ser açoitado quase até a morte por um pedaço de queijo, ou ser enviado para assassinar pessoas inocentes como exame final. Gostou desta viagem ao impossível? Confira nossos outros vídeos aqui, e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo. E se você fosse